Olá, hoje eu vou apresentar como é que eu fiz o processo desse trabalho para poder juntar tudo isso e transformar nessa fusão. Primeiro, o que aconteceu? A agência me passou um layout, né? Esse layout aqui foi feito em baixa resolução e eles já passaram os ajustes que eles gostariam de deixar o cabo mais visível, ajustar a iluminação e as sombras na parede, ajustar o quadro, dar mais volume, o que era para fazer no ator, né, dar mais volume, tratar a roupa, fazer as sombras dele interagindo com o fundo e com o quadro, acertar o dedo dele que está um pouco torto, iluminar mais o rosto dele destacando a expressão. E aí o que eu fiz? Eu primeiramente peguei essa imagem em RAW, né? Não mexi muita coisa aqui, deixei ele bem neutro para depois eu colocar o tom e o contraste que eu gostaria. Então o primeiro passo que eu fiz, peguei o modelo, né? Ele está aqui e aqui estão todas as camadas de ajuste. Ó. Se eu dou dois cliques dentro desse Smart Object, ele vai abrir o Camera Raw. Então tem um arquivo original. E aí o que eu fiz? Primeiro, deixa eu só desmembrar isso daqui. Eu vim consertando a camisa dele, né? Por conta do recorte que eu iria fazer, tá? Vim ajustando aqui mais um pouco a camisa. Aqui o que eu fiz? Alguns detalhes, ó. Deixa eu desativar isso daqui. Ó, aqui ó, é o layer de retoque. Camisa, mais um ajuste de camisa. Depois eu fui tirando algumas imperfeições, tá? Com clone ou com healing brush mesmo. E aí eu fiz um retoque bem suave. Ó, aqui é onde está o retoque. Então eu não retoquei dentro da imagem, retoquei um layer acima. Tá? Isso aqui são os pequenos ajustes. Pequenas imperfeições somente. Aqui eu joguei um layer puro em branco, coloquei um color dud dele com 51 de opacidade e vim pintando por cima, só para poder dar um brilho. Tá? E usei aqui o blend Mode, porque se eu deixo isso daqui zero, ele vai deixar um pouco embaçado. Então o que eu fiz? Entrei um pouquinho só na trama do tecido dele. Ó. Tá? Para não ficar muito exagerado. Depois eu utilizei aqui uma curva. Nessa curva, o que eu fiz? Eu vim trabalhando com o screen, só pintando só alguns detalhes, ó, igual por exemplo aqui no nariz, no olho, bem suave mesmo. Tá? E depois aqui um outro screen também, realçando um pouco mais. Antes que eu esqueça, eu ajustei aqui o dedo dele, né, pelo Liquify. Ó. Então dentro do Liquify, vou colocar aqui o Mesh, né? É aqui que eu ajustei um pouco o dedo dele. Tá? Então antes e depois só desativar. E depois que eu fiz a máscara. Ok, feito isso, eu vim com Black White, um Soft Light, ao invés de normal. Eu coloquei 30 e Soft Light, que ele já me dá um contraste bonito. A curva, normal. Essa curva aqui, eu mexi um pouco aqui no meio tom dela e na alta. Deixei ele um pouquinho de nada mais quente, puxei o vermelho para cima. E desci um pouquinho de nada do amarelo e subi um pouquinho só o azul. Então coisa bem sutil mesmo. Aqui o Black White de novo, eu dei um Soft Light com 39%.
E aqui eu utilizei, ao invés dele estourar tudo, eu mandei ele estourar só algumas partes, né? E aqui mais um pouco de soft light. Então, desativando tudo, esse era o antes e esse daqui é o depois, tá? Então isso foi feito num arquivo separado. Bom, então ajustei o ator, tá? Ajustei o dedo dele, deixei tudo recortado. Aí próximo passo. Eu peguei o cartaz, né, já na dimensão certa e coloquei ele no arquivo também separado. Tá? O que eu fiz aqui? Eu peguei o Smart Object onde está a arte dele, aproveitei as sombras que o diretor de arte fez, peguei o clipe, né? Peguei depois uma textura de corda mesmo, né, de aço, e apliquei aqui em cima, porque aqui estava uma cordinha que quase não estava dando para aparecer. Então isso também eu fiz no arquivo separado. Ok. E depois eu fiz também o quadro. Eu peguei esse quadro, refiz ele em 3D, porque aqui ele estava em baixa resolução. Então eu refiz o quadro no 3D, apliquei por cima a arte dele, fiz o multiply e ajustei aqui a curva. Só isso. Pronto. Aí depois eu fiz um outro arquivo aqui. Não, esse era o original deles. Ok. Aí nesse caso aqui, o que eu fiz? Eles me mandaram um PSD, né? E nesse PSD era a base por onde eu iria refazer a imagem. Tá? Então já vi aqui um fundo branco, o tijolo, um pouco da sombra, do título e tudo mais. O que eu fiz? Eu refiz isso em cima do layout deles. Tá? Então vamos lá. Primeiro, eu deixei expandida aqui a área, já num crop de proporção de um outdoor, né? Porque essa primeira peça seria um outdoor, já para impressão. Eu fiz somente uma máscara aqui por cima, como se fosse um passe-patou. Porque a ideia aqui não é cortar os elementos, é deixar tudo solto, porque depois, por exemplo, se precisar ajustar o cartaz, né, para alguma posição, tá solto, né? O ator tá agrupado num grupo só, então fica mais fácil. Então a gente sempre tem que trabalhar com tudo solto. Outro ponto importante é, eu deixei aqui um layer de fundo, tá? Tá aqui esse tijolinho. Eu peguei o layer do modelo, tá aqui. Tá? Esse layer do modelo, o que eu fiz? Como ele já estava tratado lá, eu vim em File ou Place Empty ou Link, dependendo do que você quer. E linkei o modelo aqui, esse PSD já tratado, joguei aqui dentro. Tá? Então ele entrou como Place. Então ele está como Smart Object. Se eu der 2 cliques aqui dentro, ele vai abrir o arquivo, onde eu tenho todas as edições. Então fica mais fácil eu trabalhar com Smart Object, fica não destrutivo. Ele já veio para cá recortado, tá? E aí o que eu fiz aqui? Eu peguei primeiro o quadro, que ele está aqui, apertei o Command em cima do quadro, ou o Ctrl, né? E fiz a máscara nele, porque se eu tiro ele aqui, ele vai começar a aparecer a parte do ombro. Então quem vai delimitar para mim aqui é o quadro. Okay? E aí eu separei. Como a mão ia para um lado, primeiro tinha esse corpo com esse dedo aqui. Em outro layer que eu criei a mão onde está segurando no meio. Ok. Coloquei essa sombra, né, bem suave também. Então esse é um layer. Esse outro aqui é o outro layer, onde está essa mão do lado de cá. Então essa mão é a cópia do primeiro layer aqui. E aí eu criei a máscara só para poder inverter, que é a parte onde eu não quero que apareça. Tá?
porque como o diretor de arte pediu para poder mover a mão, então já está na máscara aqui. Pronto. Aí por baixo, o que eu fiz? Aqui, ó, eu tenho o quadro, tá? E nesse quadro, o que eu fiz? Foi onde eu fui colocando a sombra. Coloquei a sombra aqui e a sombra de contato. Essa sombra de contato é exatamente a sombra da foto. Então, por exemplo, aqui dentro, ó, se você dá 2 cliques, eu tenho essa sombra aqui da foto. Então, na hora que você for fazer uma foto com o fotógrafo, pede para ele poder deixar essa sombra marcada para você já utilizar na fusão. Pronto. Então aqui a gente tem a mão, o quadro, e esse quadro ele também veio como place, embed ou linked. Também, se eu dou 2 cliques dentro dele, eu tenho o quadro todo editável. Tá? Então, ele já vê o quadro que está lá na raiz. Pronto. Então agora eu tenho o ator, o quadro e a mão. Aí do outro lado foi onde eu coloquei o cartaz. Para não ter aquele monte de layer, porque olha como é que está o layer do cartaz. Ó. Tem vários layers aqui dentro. Ó. Entendeu? Então isso daqui eu não utilizei, deixei como Smart Object e também da mesma forma, dei um Place Embed aqui. Então aqui eu tenho só um layer e aqui somente um layer de ajuste. Pronto. Aí agora eu peguei a sombra, joguei uma sombra, né, deslocada um pouco para a esquerda, tá? E outra sombra aqui, pegando um pouco mais o cartaz. Aí quando você coloca esse passepartout aqui, que é essa máscara, fica mais fácil para a gente poder visualizar no corte final. Aí eu joguei por cima uma curva, ele vai deixar um pouco mais quente a imagem. Tá? Vim aqui no vermelho e subi um pouquinho. Depois eu joguei de baixo para cima um tom meio de bege, coloquei como multiply. Ele dá uma leve esquentada aqui, ó. Depois eu coloquei a curvas de novo, né? Só nas laterais eu dei uma esquentada. Não coloquei no rosto dele, então ó, se eu ativo tudo, olha como é que ele está. Então fiz só a máscara, né? E depois um black white também. O black white, para não atingir muito aqui a placa, para não ficar muito escuro, então fiz uma máscara nele aqui e tirei só um pouquinho. Pronto. Então o final foi isso, entreguei o arquivo e deixei essa máscara que está tudo solto, né, que fica fácil para o diretor de arte poder adaptar para os outros formatos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida estou à disposição. Um grande abraço